Olá, meu nome é Guilherme Gonçalves, eu sou psicólogo clínico e hoje eu vou falar sobre o arquétipo do trickster, do louco, associado com o filme do Máscara, né? Fazer uma relação da história do filme com a ação desse arquétipo, que eu acho que é um dos melhores exemplos que a gente encontra na cultura, para explicar tanto os efeitos positivos quanto negativos desse arquétipo na vida do indivíduo. Então, esse aqui, como eu falei, já é uma sequência do vídeo do arquétipo do louco que eu fiz algum tempo atrás. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto relacionado à psicologia analítica, eu faço bastante conteúdo sobre isso aqui. Já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha para ajudar a gente a crescer. Então, basicamente, o filme do Máscara é um dos melhores exemplos que eu conheço de uma representação do funcionamento do arquétipo do trickster. É um filme que eu particularmente gosto muito porque na minha infância eu assisti várias vezes, eu gostava muito desse filme. Tinha um jogo de Super Nintendo também que eu gostava muito. E eu vejo que ele tem uma riqueza muito grande no que se refere à representação desse arquétipo. O filme faz referência explícita à psicologia, mas ele fala mais da teoria freudiana do que junguiana, o que eu acho um erro, porque esse filme se encaixa muito mais na teoria do Jung, na minha opinião, do que na do Freud, mas é aquelas coisas que o inconsciente coletivo faz sem o autor perceber, né, o diretor no caso. Então, qual que é a história básica do filme? O filme vai falar do Stanley, que é um banqueiro ali tímido, que é abusado, humilhado constantemente pelas pessoas que estão ao redor dele e não reage. E um dia ele encontra essa máscara que contém o espírito do deus Loki, o deus da mitologia nórdica, né? E ele coloca essa máscara e se transforma ali num homem verde, e aí começa a entrar em vários problemas e viver ali todos os acontecimentos decorrentes desse contato. Então, como eu sempre digo aqui, é muito importante quando a gente vai analisar um filme prestar atenção na primeira cena. E a primeira cena do filme do Máscara é justamente a máscara saindo do fundo do mar. Uns homens estão trabalhando num navio ali e acidentalmente eles fazem alguma coisa que libera essa máscara de dentro de um baú e ela vem flutuando para a superfície. Então, na psicologia analítica, a gente entende o mar como um símbolo do inconsciente coletivo. Onde estão contidos ali todas aquelas estruturas psíquicas e instintivas que são inatas da espécie humana. Tudo que você tem como herança só por fazer parte da espécie. Então, os arquétipos são essas estruturas psicológicas universais que se referem a padrões de comportamentos para enfrentamento de situações universais da vida humana. Então, eu já expliquei isso mais detalhadamente aqui, né? E o trickster, o louco, é um desses arquétipos. Então, o que significa essa máscara sair do mar nesse momento? Quer dizer que alguma coisa fez o inconsciente ativar o arquétipo do louco, o arquétipo do trickster. Alguma situação está requisitando o tipo de característica que ele representa, né? Porque é assim que os instintos são ativados. O Jung fala disso no texto Considerações Gerais sobre a Natureza do Psíquico, sobre essa característica do instinto. Todo instinto, ele contém duas componentes, ele contém um padrão de comportamento e uma situação onde esse padrão de comportamento é necessário, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no instinto de migração das aves, ele tem tanto a situação que invoca esse comportamento, ou seja, a mudança de estação, começou a ficar frio, a temperatura está mudando, e o padrão de comportamento que é de fato voar para outro lugar. Então tem os dois componentes, é a mesma coisa o arquétipo, ele tem tanto padrão de comportamento, mas o tipo de situação que desperta esse arquétipo, que é o que o Stanley está vivendo. Então ali no começo do filme a gente vê que ele está sofrendo algumas humilhações constantes no trabalho, né? Tem o chefe dele ali que dá bronca, humilha ele e ele não reage, não fala nada. Ele tem também um certo problema de se aproximar das mulheres, elas fazem ele de trouxa. A primeira interação que ele tem com uma mulher no filme deixa isso bem claro. Ela tá conversando com ele e ele tem 2 ingressos ali para ver um determinado jogo ou show. E ela diz que ela quer levar uma amiga que tá lá na cidade deles naquele momento. E aí ele quer ir com ela só pro encontro, mas em vez de ele falar isso, ele faz o contrário. Ele fala, não, pega os 2 ingressos e vai você com ela, né? Porque ele quer ser um cara legal.
E ela vai, pega os ingressos, né, obviamente sem escrúpulos, e deixa ele com cara de trouxa. Então, ele é muito bonzinho, muito certinho. E o arquétipo do trickster, ele pode ser útil para esse tipo de pessoa. Por quê? Porque para a gente lidar com situações sociais, a gente precisa não ficar muito afeito a scripts ou regras, mas a gente tem que aprender a reagir conforme a situação pede. A gente precisa ter timing, né? Isso é uma coisa que você precisa ter uma adaptação viva. E o arquétipo do trickster, então, ele quebra um pouco dessas regras e ele ajuda a pessoa a desenvolver esse timing para lidar com as situações de uma forma mais espontânea. Ele é mais espontâneo, ele recupera aquela espontaneidade, né, que a pessoa que está muito afeita às regras, ela não consegue ter. Então, essas pessoas muito tímidas, muito introspectivas, elas são beneficiadas pelo arquétipo do trickster porque ele devolve essa espontaneidade. Da mesma forma que a gente precisa ser espontâneo, por exemplo, para desenvolver o nosso senso de humor. Você precisa ter o timing certo para falar a coisa certa na hora certa e vai ser engraçado. Se passar o momento certo, se fazer a mesma piada, não vai ter graça, né? Então, o Máscara, obviamente, né, o arquétipo do louco, ele tem muito essa relação com um senso de humor, como fica bem claro no filme. Ele se comporta igual um desenho animado. Isso é uma característica do Stanley também. Ele é um homem adulto, mas ele ainda tem muitos interesses de criança. Ele gosta de desenho animado, enfim. Ele é meio bobo nesse sentido, né? Então, acontece ali que ele tá no banco e aí surge uma mulher vestida de vermelho, sedutora, uma figura da Ânima que aparece ali, que é a personagem Tina. E é importante a gente entender o papel da Ânima, que eu já expliquei que a Ânima é a representação feminina do inconsciente masculino, né, a imagem da mulher no inconsciente do homem. E normalmente uma das funções dela, né, que eu já expliquei também, em mais detalhes em outro vídeo, é fazer uma ponte entre a consciência e o inconsciente. E a Ânima, ela justamente vai despertar os nossos afetos para aquilo que vai ser necessário para o nosso desenvolvimento. Por isso que ela funciona como essa ponte, né? Então, para a gente entender, né, ela aparece ali no filme como associada a uma organização criminosa, obviamente que ninguém sabe disso, né? E ela só tá ali para reconhecer o terreno com uma câmera escondida, para que essa organização consiga ir lá e assaltar o banco depois. Então por que a Ânima do Stanley tá associada com um crime? Porque justamente ele precisa desse elemento rebelde para quebrar um pouco das regras. Mas ele é tão passivo que a sombra dele tá no extremo oposto, ela chega a ser criminosa. Então toda pessoa que é muito introspectiva, muito boazinha, demais, a gente desconfia de uma sombra que tem um aspecto criminoso ali, que pode estar sendo compensado nessa atitude muito passiva da consciência. Então por isso que a Ânima dele está associada com uma organização criminosa, né? Ela precisa ajudar ele a quebrar um pouco dessas regras. Esse é o primeiro ponto, né? Outra coisa é que a Ânima também é uma figura sedutora, ou seja, ela vai despertar os nossos afetos para aquilo que a gente precisa para se desenvolver. Então, isso é bem comum quando a gente vê uma pessoa que de repente se apaixona subitamente muito forte por outra. Normalmente aquela pessoa ali tem algo que ela mesma precisa absorver para se desenvolver. Então, uma pessoa muito tímida, só para dar um exemplo, né, se apaixona por uma pessoa muito extrovertida, aquela paixão obsessiva. Na verdade, aquilo significa que a ânima dela foi projetada naquela pessoa e que ela precisa absorver aquilo para se desenvolver. Mas não só por pessoas, né? Interesses, às vezes, que as pessoas desenvolvem de repente, eles podem significar isso também, que a ânima foi mobilizada e despertou essa paixão por um assunto, que na verdade a gente está precisando muito daquilo para se desenvolver, né? Por exemplo, aquela criança tímida que de repente desenvolve uma paixão avassaladora pelo teatro, e aí começa ali a atuar e vai desenvolvendo essa capacidade de se expressar. E aí, conforme a gente vai absorvendo essas características, conscientemente, aquele interesse vai diminuindo, vai chegando em níveis normais. Então, quanto mais integrado, mais estável vai ficando. Mas é normal que o primeiro contato com o inconsciente dê origem a uma compensação um pouco excessiva, e não necessariamente isso é ruim, é só quando chega num ponto de uma compensação muito forte que causa prejuízo para as pessoas. Vou explicar melhor como é que isso funciona ao longo aqui do vídeo, né? Então, voltando para a situação do Stanley, ele tá passando por várias situações de humilhação ali, ele continua passando por elas, né? A síndica do prédio humilha ele vai tentar ir numa festa, ele é barrado, jogado na sarjeta,
Tem um outro ponto também que ele deixa o carro dele no mecânico, atrasa para entregar e os caras deixam um carro todo velho com ele, né? E ele aceita. Então ele tá sendo humilhado de várias formas. E é justamente quando ele tá nesse carro velho passando por uma ponte ali depois de ter sido expulso da festa que o carro quebra. E o carro quebra ali na ponte, ele desce e aí ele encontra a máscara lá no mar, ele acha que é uma pessoa, ele pula lá para pegar. Então, qual que é a ideia aqui, né? É interessante esse símbolo do carro quebrado, porque normalmente quando o carro quebra num sonho, alguma coisa assim, ele significa que alguma atitude consciente se tornou insustentável, ou seja, aquela atitude tem que parar. O eu tem que mudar de atitude, tem que mudar de direção. Então essa trava no caminho é como se o inconsciente bloqueasse o caminho e falasse, não, uma mudança precisa acontecer aqui, uma transformação precisa acontecer. Então e aí ele para e então ele volta a atenção dele para o inconsciente, que é o mar, e ele encontra essa máscara, né? Então no primeiro contato que ele tem com essa máscara, ele é possuído por ela, literalmente. Então como eu falei, ele é como uma pessoa muito tímida, muito introspectiva, muito boazinha, a compensação inicialmente ela vem muito forte. Então o Máscara, né, as primeiras coisas que ele faz é se vingar de todo mundo que humilhou ele. Então ele vai lá na casa no corredor da Cindy, que quebra tudo, né, ela quase tem um infarto lá. Depois ele vai lá nos mecânicos também que humilharam ele, abusaram dele ali, e ele destrói toda a oficina, também causa vários danos para eles. Ele vai lá no banco, onde ele trabalha, ele rouba o dinheiro para ir para a festa, ele entra na festa onde ele foi barrado, né? E ele fica lá com a mulher que seduziu ele. Então você vê que ele tem uma compensação aí bem excessiva, mas ele acaba cometendo crimes de fato, e a polícia começa a perseguir o Máscara também, né? Então a primeira compensação excessiva, ela tem que ser integrada com mais calma depois. E o Máscara, ele tem todas as características do arquétipo do Trickster, que eu falei no vídeo anterior, né? Ele muda de forma o tempo todo, então ele não tem aquela distinção entre o interno e o externo tão nítida. Porque a imaginação dele se mistura com a realidade o tempo todo e distorce a realidade, né? Ele tem essa coisa do senso de humor muito forte, um lado instintivo também muito grande, mas acho que uma das características principais dele é fazer o bem por acidente, né? Que eu também falei que é uma das características do Trickster. Então, como que ele faz isso, né? O Máscara tá ali só querendo satisfazer os desejos pessoais de vingança e de prazer dele, e ele acaba cruzando o caminho de uma organização criminosa e frustrando o plano dessa organização criminosa, né? Da qual a Tina faz parte. Então ele tá ali só buscando fazer os desejos dele e ele acaba fazendo bem sem querer. Por isso ele é uma forma de herói inconsciente, né? Como Jordan Peterson fala bastante, o Jung também, o louco é o precursor do herói, né? Ele vem antes. Então a ideia aqui é justamente essa, e isso é uma característica do Loki também, que é o deus que está ali preso dentro da máscara, porque várias histórias do Loki, né, os poemas do Eden Prosa, vão falar dessas situações onde o Loki cria um problema e desse problema ele tira um bem maior depois, né, e tudo muito por acidente. Então uma das histórias ali que tem é de quando ele queria construir um muro, e aí ele arruma um gigante para construir esse muro, e promete como pagamento a deusa Freya, o Sol e a Lua, se o gigante terminar num período que o Loki sabe que é impossível terminar, né, que ele não vai conseguir. E aí os deuses ficam bravos que ele prometeu, mas ele tá relativamente seguro do que ele fez. Só que esse gigante, na verdade, tem um cavalo que é muito forte e consegue acelerar o trabalho a ponto de que ele vai concluir dentro do prazo. E aí todo mundo fica muito bravo com o Loki, e aí ele tem uma ideia, ele se transforma numa égua, seduz o cavalo para longe, né, e o gigante então fica sem, o cavalo não consegue terminar, e constrói 99% do muro de graça ali para os deuses, e além disso ele cruza com esse cavalo, enquanto ele é uma égua, e dá à luz a um cavalo de 8 patas que vira a montaria de Odin. Ou seja, ele vai gerando problemas, e a partir desses problemas ele sempre vai tirando bem maior, mas de uma forma muito imprevisível, né, e o Máscara entra por aí também. Então, conforme o filme progride, o Stanley ele vai integrando cada vez mais as características do arquétipo do Trickster, só que de uma forma consciente.
né? Então ele vai precisando cada vez menos da máscara, então ele já vai ficando mais confiante com as mulheres, mesmo sem a máscara, ele consegue enfrentar o chefe dele, dar umas respostas também, mesmo sem a ajuda ali da máscara, ele vai conseguindo fazer essas coisas conscientemente, ele consegue quebrar as leis, porque ele acaba sendo preso pelas coisas que o Máscara fez, mas ele consegue sair da cadeia ali, fugir da cadeia, mas justamente para ajudar, para salvar as pessoas que estão em perigo por causa dos criminosos, então ele quebra a lei, mas para servir um bem maior, então ele vai desenvolvendo essas características do arquétipo do herói, e a máscara vai ficando cada vez menos necessária para ele, né, até que ele descarta ela completamente. Então, e ao mesmo tempo, a Tina, ela rompe com a organização criminosa e ela começa a se interessar por ele, então ele vai purificando a ânima dessa sombra do criminoso, conforme ele vai integrando essas características do Trickster conscientemente. Então, isso aqui é um pouco estranho, né, mas pra gente entender por que a ânima fica contaminada com a sombra até que a gente integre ela. Porque tudo no inconsciente se mistura um pouco com a ânima. Então, nossas características mal desenvolvidas da personalidade vão estar projetadas nessa ânima. Vai estar misturado com ela, e conforme a gente se conscientiza e desenvolve elas, a ânima fica mais limpa. Então vamos pensar no exemplo, como falei, de um adolescente tímido. Vamos supor que é uma pessoa muito introspectiva, inibida socialmente, e de repente a ânima dele desperta o interesse pelo álcool, né? E ele começa a beber, e inicialmente então essa extroversão vem nessa forma primitiva, muito potencialmente destrutiva, sombria. Então ele bebe, ele perde a timidez, ele consegue fazer amigos, etc. Só que a menos que ele desenvolva essas habilidades de extroversão conscientemente, a ânima dele vai ficar nesse estado meio dúbio, meio criminoso. Agora, se ele integrar essas características de extroversão de forma consciente, ele não vai precisar mais do álcool e a ânima vai ficar mais limpa nesse sentido, né? Então é nesse sentido que você, quando integra as características da sombra, você liberta a ânima desse aspecto criminoso. Mas aí a gente está falando então que essa máscara, ela pode ter uma compensação, né, no caso de uma pessoa que tem um coração bom, que é tímida e que vai ter uma compensação saudável para a personalidade dela, né? E o filme deixa isso muito claro. Agora, se a máscara é usada por um criminoso, ela dá origem a uma coisa bem demoníaca, né? Que um dos membros lá da organização criminosa, ele pega essa máscara e ele fica uma coisa satânica. Então isso aqui é bem importante do arquétipo do Trickster. O arquétipo do Trickster, ele pode ser bom para uma pessoa que já é razoavelmente organizada e precisa desenvolver esse outro lado. Agora, se você pega uma pessoa que já tem tendências criminosas e ela se identifica com esse arquétipo do louco, ela vai para uma coisa muito perigosa, né? Ela se torna realmente uma fonte de caos na sociedade. Por isso que você vê que o palhaço, por exemplo, é uma figura que é divertida, é associado com a infância, com um senso de humor, com um certo relaxamento. Porém, se ele se junta com uma pessoa criminosa, né? Você vê que os criminosos, eles gostam muito desse símbolo do palhaço, eles tatuam isso, o coringa, etc., porque aí já é uma compensação que se junta com uma personalidade que já é criminosa e se torna demoníaca, né? Então o arquétipo do Trickster, ele é muito delicado de se lidar. Facilmente a gente cai num excesso e ele se torna uma coisa demoníaca, né? A mesma coisa do álcool. O álcool facilmente passa de um limiar ali e se torna uma coisa negativa. Então lidar com esse tipo de arquétipo, com esse tipo de conteúdo tem que ser feito com muito cuidado. Se a gente vai com muita ingenuidade abraçando o arquétipo do Trickster, a gente pode sofrer uma possessão negativa, né? E ser até destruído por ele. Então o Stanley ali no filme, ele vai enfrentar esse criminoso com a máscara como se fosse o excesso desse arquétipo do Trickster, que ameaça ele. Ele consegue vencer ali, e aí, a partir do momento então que ele integrou essas características do herói, né, ele vence os criminosos de uma atitude voluntária ali, ele salva a mulher, a cidade reconhece ele como herói, ele consegue ficar junto com ela. Então, como ele já integrou essas características do Trickster, o arquétipo ele diminui a intensidade. Então, no fim do filme, ele joga ali a máscara de volta no mar, ou seja, o arquétipo volta para o inconsciente porque naquele momento a situação mudou. Então eu acho que esse filme é muito legal, como eu falei, ele dá uma visão bem clara dos aspectos positivos do arquétipo do Trickster, como ele pode ajudar
a pessoa no desenvolvimento dela, mas os potenciais perigos que a gente tem para lidar com esse arquétipo também. Então, como eu falei, eu acho que ele se encaixa muito melhor na teoria do Jung do que do Freud. Então, basicamente é isso. Se você gostou desse tipo de conteúdo, eu estou sempre fazendo aqui conteúdo relacionado com a psicologia analítica, tanto análise de história, como explicando partes da teoria. Se você gosta então desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha, que em breve eu posto mais vídeo aqui para vocês. Eu estou tentando conciliar com o mestrado aqui, mas pelo menos uma vez por mês eu tento postar vídeo aqui. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Um abraço.